Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Lucas, capítulo 13 e o versículo 16, amém, meus irmãos? Lucas, capítulo 13 e o versículo 16. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E não convinha soltar desta prisão num dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que para Ele, meus irmãos, não tem dia, não tem hora, meus irmãos, para Ele soltar a mim e a você das garras de Satanás, meus irmãos. Porque Deus, quando quer libertar a mim e a você, meus irmãos, Ele pode libertar a mim e a você a qualquer hora, meus irmãos, a qualquer dia. Porque Deus é Deus, meus irmãos, Ele pode tudo. Mas para isso, meus irmãos, você também tem que dar espaço, meus irmãos, para Deus trabalhar na minha tua vida. E você tem que querer, meus irmãos, ser liberto, meus irmãos. Porque muitas das vezes eu e você estamos presos, meus irmãos, estamos acorrentados, né? Estamos nas garras de Satanás, meus irmãos. E a gente não quer ser solto, meus irmãos, quer continuar sendo escravo do diabo. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você não queira ser escravo do diabo, meus irmãos. Que você queira ser liberto, meus irmãos. Que você dê lugar, meus irmãos, para Deus libertar a você, meus irmãos. Se você se encontra, meus irmãos, preso, meus irmãos, num, na, na prostituição, meus irmãos. Se você se encontra preso, meus irmãos, nos vícios das drogas, meus irmãos. Se você se encontra preso, meus irmãos, no adultério, meus irmãos. Que nessa tarde você queira ser liberto, meus irmãos. Que você deixe Deus, meus irmãos, trabalhar na tua vida. Que você dê lugar para Deus, meus irmãos, libertar a você. Porque para Deus, meus irmãos, nada é impossível. Porque Deus ele pode libertar a você a qualquer momento, meus irmãos, a qualquer hora. Porque Deus é Deus, meus irmãos. Mas aí você tem que querer, meus irmãos. E você tem que dar lugar para Deus, meus irmãos, trabalhar na tua vida. E você tem que querer, meus irmãos, ser liberto. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você não quer ser liberto. Porque você gosta de estar nas garras de Satanás. E você gosta, meus irmãos, de ser escravo de Satanás. Porque muitas das vezes você gosta de. E você gosta de estar. De alimentar a carne, meus irmãos. A gente gosta de alimentar a carne. A gente gosta de estar no pecado, meus irmãos. A gente não quer ser liberto, meus irmãos. Mas que nessa tarde, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, dê lugar para Deus libertar a você, meus irmãos. Que você queira ser liberto, meus irmãos. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus ele quer libertar a você das garras de Satanás, meus irmãos. Mas para isso você tem que querer, meus irmãos. Porque para Deus libertar a você, meus irmãos, não é a força não, meus irmãos. E você tem que dar o primeiro passo, meus irmãos. E você tem que querer, meus irmãos, ser liberto. E que nessa tarde, meus irmãos, você não queira mais ser escravo do diabo, meus irmãos. Ser escravo do Satanás, meus irmãos. Que você dê espaço para Deus trabalhar na tua vida, meus irmãos. Para que Deus venha libertar a mim e você, meus irmãos. Para que Deus venha tirar você da prisão, meus irmãos. Do cárcere, meus irmãos. Porque Deus quer libertar a mim e você, meus irmãos. Deus ele quer tirar a mim e você das garras de Satanás, meus irmãos. Mas para isso você tem que querer, meus irmãos. E você tem que dar o primeiro passo, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você não quer dar o primeiro passo, você não quer ser liberto. Porque você gosta de alimentar a carne, meus irmãos. E você gosta de estar no pecado, meus irmãos. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você venha querer ser liberto, meus irmãos. E você venha dar lugar para Deus trabalhar na minha tua vida, meus irmãos. Que você venha dar lugar, meus irmãos, para Deus, né? Libertar a mim e a você, meus irmãos. Porque Deus ele quer libertar, meus irmãos. Deus ele pode libertar a mim e você a qualquer hora, a qualquer momento. Porque ele é Deus, meus irmãos. Mas você tem que querer, meus irmãos. E você tem que dar lugar para Deus, meus irmãos. E você tem que matar a nossa carne, meus irmãos, alimentar nosso espírito. Que Deus está disposto, meus irmãos, a libertar a mim e a você. Mas aí você tem que querer, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima tarde. E um ótimo domingo.